quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João 17. João capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 1. Vamos lá? Depois de dizer tudo, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém, gente? A gente vai perceber aqui que Jesus, ele começa a orar, e a oração dele tem um conteúdo. Quem que ele envolve nessa oração? Com quem que ele coloca dentro dessa conversa com o Pai, né? Primeiro ele começa a falar com o Pai. Então logo quem está envolvido na conversa é o Filho e o Pai. O Filho está conversando com o Pai. Qual que é a importância da gente saber isso? É que nós, como filhos, temos acesso ao Pai. E que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos pediu para orarmos ao Pai no nome dEle. Há uma grande confusão nas nossas orações, que é misturar o Pai com o Filho, com o Espírito Santo, né? E aí, não que seja errado, tá? Mas talvez a vida inteira você orou Espírito Santo, Pai, Filho, mistura tudo na cabeça. Mas qual que é a ordem da coisa? É o Filho conversando com o Pai no poder do Espírito. Qual que é a ordem da nossa oração? Para quem a gente deve orar? A gente deve orar ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Então isso já vai organizar um pouco a tua oração, né? E aí a gente vê Jesus então conversando com o Pai, dialogando com o Pai, sendo o Cristo, e falando diversas coisas que o Pai sabia já. Afinal ele é onisciente. Você já parou para pensar que, como que Jesus, sendo Deus, ele orava ao Pai, que sabia, tinha conhecimento de tudo, sondava o coração de Jesus, conhecia Jesus plenamente, um conhecia o outro. Para quem então que ele vai orar, né? O que é oração? Para que a gente ora, né? Para que a gente se relaciona? E aqui ele traz um segredo nesse primeiro verso, que muitas vezes nós não nos atentamos, mas ele faz uma ligação. Ele faz uma conexão entre você se relacionar com Deus e viver eternamente. É como se o relacionamento que nós temos com Deus hoje fosse uma conexão já com a eternidade que a gente vai ter. Olha o que ele fala aqui no versículo 1 em diante. Ele fala assim: Jesus olhou para o céu e orou, falando: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, e o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois deste autoridade e vida eterna a todos os que lhe concedeu. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem você enviou. O que é a vida eterna? A vida eterna começa quando eu começo a me relacionar com Deus. A vida eterna começa quando eu dobro os meus joelhos e eu falo: Pai. A vida eterna não começa no dia que eu morro. A vida eterna começa no dia em que eu oro ao Pai, em que eu dobro os meus joelhos e falo: Pai. Aí a minha vida começou, porque eu comecei um relacionamento com aquilo que é eterno. Se há uma coisa que nós pecamos como paulistanos, é na nossa vida de oração, gente. Se há uma coisa que é negligenciada, é o nosso relacionamento com o Pai. Nós vemos um Cristo extremamente ativo nas obras em que fazia, empenhado no propósito de Deus e no seu ministério aqui na terra, no seu propósito. Contudo, nós vemos o cuidado de Jesus, ao parar tudo diante dos discípulos, ele começar a orar ao Pai de amor, a falar com o Pai de amor, a experimentar da eternidade e a ansiar para que nós também experimentemos da eternidade quando começamos esse relacionamento com Deus. As nossas reuniões de oração, elas vão acontecer de sábado de manhã com o Beto. Cara, exercite a sua vida de oração em casa. Você não está conseguindo? Vem para cá e treina aqui. Vem para cá e começa a desenvolver a tua vida de oração. É necessário que nós tenhamos empenho nisso, que a gente vire o nosso coração para isso. Nós estamos falando do Cristo, do homem mais próximo de Deus que já pisou nessa terra, que ele enxerga, após uma sequência de atividades, ele enxerga a necessidade de orar ao Deus Pai. Nós muitas e muitas vezes negligenciamos isso, por causa da correria do nosso dia, por causa da nossa falta de concentração e ansiedade. O quanto é difícil para a gente se relacionar com Deus.
O quanto é difícil para a gente separar um tempo para orarmos. Mas não faz sentido se nós empenhamos a nossa vida ou colocamos a nossa vida à disposição do reino de Deus. E nós estamos aqui falando ao Filho de Deus: olha, nós estamos dispostos a nos relacionarmos com o Senhor e vivermos para o Senhor. Contudo, não abrimos a nossa boca para orar, não temos exercitado o nosso relacionamento com Ele, se torna uma coisa inviável, gente. Quer experimentar a vida eterna? Dobra o teu joelho e fala: Pai. Porque no momento em que você conheceu o Pai, que você conheceu o Filho de Deus, você já vai começar a provar da vida eterna aqui na terra. Aí ele continua dizendo, vamos lá? Verso 4: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho glorificado por meio deles. Aqui é uma outra coisa muito importante da gente perceber, ter a percepção na oração de Jesus. Ele dá ênfase em algo que muitas vezes vai escandalizar o nosso coração. Mas ele fala assim: eu não oro por todo mundo, eu oro por quem o Senhor me deu. Quem o Senhor me deu de maneira nenhuma vai se perder. Isso fala lá em João no capítulo 6. Há uma segurança na nossa fé, cara, que nós precisamos carregar de maneira explícita, uma segurança que é demonstrada a partir do momento em que eu tenho certeza de que Cristo morreu na cruz e que isso implica na minha vida, de que a obra de Cristo tem implicação direta na minha vida, gente. A maior tristeza que a gente carrega é quando uma pessoa fala: não, eu conheço Cristo, mas a implicação na vida dela não tem efeito nenhum. E aqui ele fala: Senhor, aqueles que o Senhor me deram aceitaram a minha palavra, obedeceram ela. Os que o Senhor me deu, a segurança está na obediência que nós temos à palavra. A segurança está na aceitação que nós temos pela palavra. Quando a gente vai falar de lobo em pele de cordeiro, gente, são pessoas que ouvem a palavra. Eles sabem do que a palavra se trata. Contudo, o prazer dessas pessoas está em negligenciar essa palavra, em ir contra essa palavra. Jesus está orando pelos dele, pelos que ele recebeu do Pai. Você já parou para pensar que se você foi algo que Deus deu para o Filho, ele estava orando por você ali? Eu oro pelos que o Senhor me deu. Eu oro pelos discípulos que o Senhor me deu. Que oração maravilhosa é essa, né? Eu me recordo de Mateus no capítulo 26, no verso 16. Quando Jesus está no Getsemane, ele está orando, ele está em uma agonia terrível, e ele também está conversando com o Pai naquele momento. E eu me recordo que ele pede para os discípulos o seguinte: vocês vão ficar aqui um momento, eu vou até lá no Getsemane, eu vou orar, e eu peço que vocês intercedam por mim, porque a minha carne, ela está gritando aqui. Jesus vai para o Getsemane, ele dobra os joelhos, ele ora para caramba. Na hora que ele levanta, ele vai encontrar com os discípulos. Como que estavam os discípulos, vocês lembram? Bebaço de vinho, tinha acabado de sair da ceia. Os caras estavam dormindo, gente. Jesus pedindo uma oração para os caras, e os caras estavam dormindo. Eu fico pensando assim, cara, que tipo de gente Jesus estava disposto a morrer, né? Por que tipo de gente? Era uma galera que não conseguia orar 5 minutos com Jesus. Não eram homens diferentes da gente. Eram homens que estavam envolvidos com a vida real, com a carnalidade da vida, com o dia a dia, com o cansaço, com a opressão, com as pressões da vida. Eles estavam lidando com isso, e eles estavam dormindo no momento em que Jesus tinha pedido para que eles orassem. De novo aqui nós vemos Jesus orando por pessoas que iriam trair Ele. De novo nós vemos o Cristo apresentando a vida daqueles que iriam virar as costas para Ele
minutos depois. E ele começa a orar por cada um deles, que Deus tinha dado a ele, queriam se perder, mas que havia uma segurança, porque o Cristo estava intercedendo por eles. E eu não sei se você consegue assimilar as coisas, mas porque o Cristo intercedia por eles, dava a eles uma segurança, era na frente deles, uma segurança. No momento em que eles caíram, tropeçaram, viraram as costas para Jesus, existia uma intercessão diante do Pai, que iria certamente trazê-los para o eixo de novo, gente. O Cristo tinha orado pelos discípulos. Pedro nega, mas Jesus vai até a beira do mar da Galileia trazer Pedro de volta. Os discípulos vão embora, mas Jesus faz questão de aparecer para cada um deles, porque essa é a intercessão de Jesus. Tomé desacredita e não está no momento em que o Cristo aparece. Jesus volta e aparece dentro da casa de novo e mostra as suas mãos e seu lado direito para Tomé, para dar fé para Tomé, porque quem Deus deu a Jesus, Ele não vai perder nenhum. E isso nos traz segurança. Eu quero te falar uma coisa, parece muitas vezes que a nossa vida não está na mão de ninguém, ou que está na mão de um problema. Parece muitas vezes que a gente descarrilha, que é muito difícil de voltar. Mas quando eu sei, ou quando eu enxergo que existe um Deus bom e que minha vida está nas mãos dele, gente, esse é o maior alívio da minha alma no meio dos problemas que eu enfrento na minha vida. E o que eu quero falar para você é que essa tem que ser uma esperança para você. O Cristo não perdeu você, o Cristo não perdeu o controle sobre a tua vida. Ele tem controle pleno, Ele não só sabe, mas Ele tem os seus fios de cabelos contados. Toda a situação que está acontecendo na tua vida, que é difícil pra caramba, toda a insônia, toda a doença, tudo que você enfrenta, que muitas vezes parece que perdeu o controle, eu quero te dizer uma coisa: Ele tem controle sobre tudo. E o Cristo que morreu em uma cruz e que intercedeu por você, há de se encarregar de te colocar nos trilhos de novo. Nessa manhã, quem sabe Ele não está aqui hoje para falar para você: você precisa reorganizar a tua vida de oração. Eu me encarrego de te colocar nesse lugar. Oi galera, você acabou de assistir um vídeo aqui no nosso canal, então se inscreve se você ainda não é inscrito, curte, compartilha e ativa o sininho. Aí você vai receber os nossos conteúdos todos os dias aí na sua casa. Aqui do ladinho vai ter alguns outros vídeos de indicação para você continuar acompanhando o nosso canal, tá bom? Até o próximo.